Então, gente, eu resolvi dividir essa aula de caminhos mínimos em duas partes, para deixar os vídeos um pouco mais curtos. Então, na primeira parte, naquele vídeo anterior, a gente viu o algoritmo Dijkstra e agora a gente vai ver o algoritmo de Floyd. O algoritmo do caminho mínimo, ele pode ser aplicado tanto em grafos que são cíclicos ou acíclicos. O grafo cíclico, ou uma rede cíclica, é aquela em que pelo menos um par de vértices apresenta pelo menos um caminho em cada sentido. E os acíclicos são aqueles em que os caminhos entre todos os vértices são realizados em apenas um sentido. A gente vai trabalhar com dois algoritmos para a definição do caminho mínimo, que é o algoritmo Dijkstra e o algoritmo de Floyd. Ambos vão nos dar o caminho mínimo entre dois nós dentro de um grafo, entre o nó de origem e qualquer outro nó da rede. É só que o algoritmo Floyd ele é mais abrangente porque ele vai dar para a gente uma matriz onde a gente vai conseguir identificar o caminho mais curto entre quaisquer nós da rede. Basicamente, o que a gente vai estar fazendo quando rodar o algoritmo de Floyd é comparar se a distância direta entre dois pontos é menor do que a distância entre chegar em um nó, sair de um nó e chegar no outro, passando por um outro nó. Nesse caso aqui, ó, a gente tem três nós, I, J, K. Então, a gente vai ver se a distância de I para J, que é o DJ, se ela é menor do que o caminho DIKJ, que vai ser a soma das distâncias DIK mais DKJ. Então, para rodar o algoritmo Floyd, primeiramente a gente vai definir uma matriz de distância e os elementos nessa diagonal que tem o traço é para indicar que estão bloqueados, porque é uma matriz, ó, tipo, do nó 1 para o nó 1 não existe distância, né, porque é o mesmo nó. Mas do nó 1 para o nó 2, eu vou ter uma distância D12. Do nó 1, né, para o nó J, eu vou ter uma distância D1J. E assim sucessivamente. E também vou montar uma matriz de sequência de nós, que basicamente eu vou colocar aqui de 1 a J e vou ficar repetindo nas colunas o valor dos nós. E aí, essa é a minha matriz inicial D0, e eu vou fazer a minha primeira rodada, onde meu Q vai ser igual a 1. Então, a etapa geral, né, do algoritmo Floyd, a gente vai definir uma linha K e a coluna K como as linhas pivôs. É como se elas ficassem bloqueadas, a gente não vai analisar elas. E aí a gente vai fazer essa operação tripla em cada elemento dessa coluna D e J, em D, K-1 para todo I e J. Então, se essa condição for satisfeita, a gente vai fazer as seguintes mudanças. A gente vai criar um DK, uma matriz DK, substituindo D e J em DK-1, né, por DIK mais DKJ. A gente vai criar um SK substituindo aquele SJ em SK-1 por K. E a gente vai rodar novamente, determinar K igual a K mais 1. Então, se K for igual a N mais 1, a gente para. Caso contrário, a gente vai repetir a etapa de K. Após N etapas, a gente vai conseguir determinar qual que é o caminho mais curto entre os nós IJ com base nessa matriz DN.
E a gente vai usar a seguinte regra, né? A partir de Dn, Dij, ele vai dar a menor distância entre os nós I e J. E a partir da matriz de nós, Sn, né, determinando o nó intermediário, que vai ser igual a KSJ, ele vai dar o resultado da rota, da sequência de nós que a gente vai seguir para achar aquele caminho. E se o SJ for igual a K e o SKJ for igual a J, a gente para. Todos os nós intermediários da rota, eles foram encontrados quando a gente chegar nessa situação. Caso contrário, a gente vai ficar repetindo o procedimento, né, entre os nós I e K e entre os nós K e J. Mas assim, né, gente, essas definições e conceitos matemáticos, eles ficam um pouco abstratos quando a gente lê, né? Mas assim, vamos fazer esse exercício agora, que deve ficar mais fácil de vocês entenderem toda essa falação ali atrás. Então, aqui para a rede da figura abaixo, a gente vai encontrar os caminhos mais curtos entre todos os conjuntos de dois nós. As distâncias são dadas nos arcos. O arco 3, 5, ele é direcional, de modo que não tem tráfego entre no sentido 5, 3. Todos os outros nós, eles permitem tráfego nos dois sentidos. Então, a gente vai montar a nossa matriz, né, D0, a matriz inicial. Então, coloco os números, né, de nós, de 1 a 5, na linha e na coluna, e vou preenchendo de acordo com o meu grafo. Ó, da distância 1 para o 2 é 3. Da distância 1 para o 3 é 10. Eu não tenho uma ligação direta do nó 1 para o nó 4, então é infinito. Assim como eu não tenho uma conexão direta do nó 1 para o nó 5, então também é infinito. Do nó 2 para o nó 1, como eles estão ligados por uma aresta, eu tanto posso ir quanto voltar, então o valor é 3. Do nó 2 para o nó 3 não tem conexão. Do nó 2 para o nó 4 a distância é 5 e do nó 2 para o nó 5 também não tenho uma conexão. Do nó 3 para o nó 1 é 10, não tenho conexão para o nó 2. Do nó 3 para o nó 4 a distância é 6 e do nó 3 para o 5 é 15. Do nó 4 para o nó 2, desculpa, do nó 4 para o nó 1 não tenho ligação. Do nó 4 para o 2 é 5, para o 3 é 6 e para o 5 é 4. Do nó 5 eu não tenho ligação nem para o nó 1, nem para o nó 2, nem para o nó 3, então é infinito em todos. E para o nó 4 eu tenho uma conexão 4. Só lembrando aqui que do nó 5 para o nó do nó 5 para o nó 3, né, como eu estou dizendo aqui que é um arco orientado, eu só tenho caminho saindo do 3 e indo para o 5, mas a recíproca não é verdadeira. Então, vamos fazer a primeira interação. Vou determinar K igual a 1. Então, as linhas, a linha 1 e a coluna 1, elas vão ser os meus elementos pivô. E aí eu sempre vou fazer aquela análise tripla. Por exemplo, aqui, ó. Onde tem o traço, eu não preciso analisar. Então, eu vou para a próxima célula, que fica ali, ó, que é o D23. Então, o D23, ele está infinito, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, ó, 10 mais 3 da minha linha pivô. E se 10 mais 3 for menor que infinito, então eu vou substituir esse valor de infinito por 13 na minha próxima matriz. E aqui na matriz de nós, no lugar aqui, ó, do 3 e do 2, eu vou colocar 1, que foi quando aconteceu a alteração. Olha só, se a gente olhar aqui
essa célula 3, 2, ó, vai dar o mesmo resultado, ó. Eu somando 10 mais 3, 13. 13 é menor que infinito? Sim, então eu troco. Analisando essa aqui de baixo, olha, a célula 4, 2, ó. Eu vou ter infinito mais 3 é menor que 5? Não. Então, se ela é menor, se ele não é menor, então eu mantenho o valor aí. Então, vocês vão ver aqui, ó, que nessa matriz D1 eu substituí, né, o valor 13 no lugar do infinito, que era menor. E aqui na matriz de nós, a gente colocou 1 apenas das células que foram alteradas. Então, a gente vai fazer a segunda interação, K igual a 2. No K igual a 2, eu vou, né, colocar como pivô as minhas linhas 2 e coluna 2. Então, vamos pegar aqui a célula 1, 3. Então, eu vou ver se a soma dos elementos pivôs é menor do que a distância que está na célula 3. Então, eu vou ter ó, aqui 3 mais 13 dá 16. 16 é menor que 10? Não. Então, eu mantenho o valor 10 na minha matriz. Agora, bora ver aqui a matriz 4, a célula 4, 1. Ó, então, eu tenho o valor infinito. E aí, eu vou ver se a soma das células pivôs, né, vai ser menor ou não. Então, eu tenho aqui, ó, se 3 mais 5, 8, é menor que infinito, então aqui é um ponto onde eu vou trocar. E aí o mesmo raciocínio, ó, aqui na matriz D2, ó. No 3 era o pivô, eu mantenho. 10, ó, como é menor, eu mantenho, ou mantenho o valor 10. Aí a 4 vai ser o mesmo raciocínio aqui, a célula 1, 4 vai ser o mesmo raciocínio da 4, 1, onde vai dar 8, né? Então eu troco aqui o valor e sigo fazendo as mesmas análises para os outros nós, para as outras células. E aqui, ó, na matriz de nós, eu vou colocar 2, que foram os dois lugares, né, onde teve alteração de valor. Então, como todo algoritmo, chega aquele ponto que fica repetitivo, né? Então, eu vou determinar que K igual a 3. Então, a minha coluna 3 e linha 3 vão ser as minhas linhas pivôs. E aí eu vou fazer as análises das células adjacentes aí as minhas linhas pivô. Então, bora lá. Aqui eu tenho, ó, vou pegar aqui a célula T1, 2. Então, eu vou ter, ó, 10 mais 13 é menor que 3? Não. Então, mantenho o valor. Vamos aqui para a célula D1, 4. Vou ter, ó, 10 mais 6, 16 é menor que 8? Não. Então, mantenho o valor 8. Agora a célula 1, 5. Aí agora eu vou ter, ó, 8, desculpa, vou ter 10 mais 15 é menor que infinito? Então esse é um ponto onde eu vou fazer uma troca. No lugar de infinito, eu vou colocar 25. E vai ser o mesmo raciocínio para essa célula logo abaixo, a 2, 5. Eu vou ter, ó, 10, desculpa, 13 mais 15, 28, é menor que infinito? Sim. Então, aqui eu também vou fazer uma troca. Fazendo as mesmas análises aqui, para os outros nós, né? Aqui eu vou ter, ó, 16 não é menor que 8, 19 não é menor que 5, 21 não é menor que 4. Então, vou manter esses números. Aqui na linha 5 vai ter mudança, né? Ah, não, não vai ter mudança, ó. Eu vou ter 10 mais infinito. É menor que infinito? Não, então mantenho infinito. 13 mais infinito é menor que infinito? Não, mantenho infinito. Então, nessa matriz aqui, eu só vou ter mudanças na D1, 5 e na D2, 5. Então, nesse ponto, eu vou
colocar 28, 25 e 28. E na matriz de nó eu vou colocar 3, porque foi na terceira interação que teve alteração de valor. Na quarta interação, a gente vai ter mudanças de valores, né, nas células que estão aqui marcadas em verde. E quando a gente fizer a próxima interação, a quinta, que a gente vai estar fixando como pivô a linha e coluna 5, você vai ver que não vai ter alteração dos valores. Então, significa que o nosso algoritmo chegou ao final. Aí agora a gente vai ver como é que interpreta essas matrizes. Então, o resultado do algoritmo de Floyd são duas matrizes. Uma matriz de distância, que é a D, e uma matriz de nós, que é a S. A matriz de distância vai me dizer quais são as distâncias entre os nós, e pela matriz S eu vou pegar o caminho que eu tenho que fazer. Então, vamos pegar aqui a primeira linha da matriz. Ó. Então, eu sei que a distância do nó 1 para o nó 2 é 3, o menor caminho, né? Eu sei que o menor caminho entre o nó 1 e o nó 3 é 10. Eu vejo que o menor caminho entre o nó 1 e o nó 4 é 8. E eu vejo que o menor caminho entre o nó 1 e o nó 5 é 12. Agora, qual é o caminho que eu tenho que percorrer, né, para atingir esse menor valor? Vamos ver do nó 1 para o nó 5. Então, ó, do nó 1 para o nó 5, aqui na nossa matriz de nós, me diz que eu preciso passar pelo nó 4. Então, e para eu chegar no nó 4? Então, do nó 1 para o nó 4, preciso passar pelo 2. E do nó 1 para eu chegar no nó 2, ele repete o 2. Então, eu entendi que o meu caminho é 1, 2, 4 e 5. Mesmo, agora vamos fazer o contrário. Eu quero sair do nó 5 e ir para o nó 1. Então, aqui tem uma questão. Ó. Do nó 5 para o nó 1, eu passo pelo nó 4. E quando eu saio do nó 5 para o nó 4, ele me diz que é o 4. Só que se a gente pegar esse caminho, ó, 5, 4, 1, ele não existe. Por quê? Porque eu não tenho uma ligação do 4 para o 1. Então, eu preciso descobrir qual é o caminho para eu ir do 4 para o 1. Então, eu venho aqui, ó, do 4 para 1, eu passo pelo 2. Então, o meu caminho é 5, 4, 2, 1.